Sul e no Brasil inteiro, um beijo no coração do gordinho, ok? Bom, agora presta atenção nessa outra aqui, tem novidade no caso da enfermeira Patrícia Rosa dos Santos, hein? Lembra desse crime? Aquela mulher de 41 anos que foi assassinada pelo marido, um médico socorrista do SAMU. Esse monstro injetou 3 sedativos no corpo da vítima. Um sedativo de uso, em farmácia, comercializado em qualquer farmácia, drogaria, e outros 2 sedativos de uso hospitalar. Isso acabou causando parada cardiorrespiratória nela, matando-a. Pois agora a Justiça Gaúcha aceitou a denúncia do Ministério Público e André Batista, o médico monstro, virou réu. A reportagem é do Elian Salazar. O Tribunal de Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra o médico André Batista, de 48 anos. Ele responderá pelos crimes de feminicídio e fraude processual. Os inquéritos relacionados ao crime de furto e aos outros 3 indiciados apontados como possíveis autores do crime foram arquivados. Nesse processo, depois que ele apresentar a defesa dele, o juiz recebe e vai ser, obviamente, marcada a audiência de instrução. Então, ao final dessa primeira fase, nós vamos ouvir muitas testemunhas, ouvir tanto as testemunhas de acusação como de defesa. A gente vai reafirmar tudo o que foi feito nas investigações, como prova, na perícia, todas as provas. E aí, ao final, o juiz vai decidir se o André, o réu, vai ser pronunciado ou impronunciado. Pronunciado é que ele vá a júri. E nós temos a convicção e plena certeza, agora, por tudo que temos, que ele sim será colocado, será pronunciado e irá a júri. O crime aconteceu no dia 22 de outubro em Canoas, quando André misturou um remédio em um pote com sorvete e deu para a esposa comer. Após isso, injetou outras 2 substâncias pelos pés e na mão esquerda da vítima. A polícia encontrou em um apartamento dele centenas de ampolas, algumas com validade de 2011. As suspeitas de que o médico teria usado medicamentos para causar a morte da mulher foram confirmadas. O laudo constatou a presença de 3 sedativos no corpo da vítima: zolpidem, midazolam e succinilcolin. Algumas dessas substâncias são de uso liberado apenas em hospitais. A mistura causou a parada cardiorrespiratória de Patrícia, motivo da morte. A família da vítima pede justiça pelo Instagram, @justicapelapatrícia. Hoje o meu sentimento é que a justiça está acontecendo no caso da minha irmã. Que ela não vai ser mais uma vítima, só mais uma vítima. E a palavra que eu vi hoje que o MP colocou, que o André é réu, essa palavra me dá... Eu sei que eu tenho muita luta pela frente, mas ele virou réu. Então eu confio que ele vai, sim, pagar o preço da vida da minha irmã que ele tirou. É estranho no meio de tudo isso, é muito estranho, mas hoje, ele sendo réu, acalma meu coração. Eu sei que tem muita coisa pela frente. André foi denunciada pelo Conselho Regional de Enfermagem ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul com risco de ter o registro cassado. A denúncia alega que André se aproveitou dos conhecimentos médicos para administrar substâncias letais na então companheira, caracterizando uma grave infração ética. Agora, o Corem recebeu o retorno do CREMERS e será instaurada uma investigação para analisar a infração disciplinar cometida pelo médico. Em nota, a defesa de André alega que a denúncia apresentada não altera a posição do doutor, que continua negando veemente qualquer envolvimento nos fatos narrados. Desde o início das investigações, ele tem colaborado com as autoridades e prestado todas as informações necessárias, reafirmando sua inocência em todos os momentos. Ainda afirma que reiteramos que os laudos periciais recentemente divulgados corroboram a versão apresentada por nosso cliente e desmentem especulações sensacionalistas amplamente propagadas. A defesa acredita que o curso regular do processo revelará que a denúncia carece de fundamentos robustos para a sustentação de uma condenação. É quase uma piada isso, a nota da defesa desse vagabundo, assassino, pilantra, que até agora ele ajudou a polícia em tudo, mas também depois que a casa desabou, ele vai fazer o quê? Tem que ajudar mesmo. Agora, ele até agora não explicou por que ele matou a Patrícia. Por quê? Tem outra mulher no meio, ele já tinha um relacionamento extraconjugal, teria alguma herança, algum seguro dela em nome dele. É isso que todo mundo quer saber, porque não há dúvida
Olha que é difícil eu falar sobre, né, com tanta certeza. Mas não há dúvida, diante de todas as provas técnicas, diante de tudo que o IGP, que a Polícia Civil, diante de tudo que foi coletado, de provas testemunhais também, os vidros dos sedativos foram todos encontrados dentro da mochila desse canalha. Quem teria colocado, quem teria armado esse plano maquiavélico de incriminar o coitadinho do médico André Batista? Lógico que foi ele, e eu não tenho dúvida de que ele será levado a júri popular, porque agora ele é réu do processo, né? Agora não é só indiciado e denunciado, ele é réu de um processo de homicídio qualificado. E aí pode ter certeza que tem aí os agravantes, né? As qualificadoras. Não é só qualificado, é dupla, tripla, quadruplamente qualificado. Porque ele mexeu no cenário do crime juntamente com a outra equipe do SAMU, que ele chamou, dizendo que a mulher tinha passado mal, que ela tinha sofrido um infarto, uma parada cardíaca. Sim, ela sofreu uma parada cardíaca, mas foi ele que causou através dos medicamentos que ele injetou nela. Primeiro o Zolpidem, que ela tomou no sorvete, misturado ao sorvete. E depois os outros, o Midazolam e o outro que eu não consigo falar nem a pau, né, que é o outro sedativo de uso hospitalar. Então, ela morreu sim de parada cardiorrespiratória, mas ela foi levada a isso por esse canalha. Por esse canalha. E ele vai pagar pelo que fez. Ele vai... Gente, ele matou a companheira com o filhinho do casal no quarto. Filhinho do casal no quarto. Ele já tinha, isso, a história anterior a, né, lógico, ao crime, né? E quando ela ficou grávida, ele tentou forçar um aborto. Então, a gente está diante de o quê? De um psicopata, de um psicótico, né? Ou de um cara que sabia muito bem o que estava... Na minha opinião, ele sabia exatamente muito bem o que ele estava fazendo. Ele planejou, um dia antes, no plantão anterior ao crime, ele surrupiou do SAMU aqui de Porto Alegre os sedativos que ele usou horas depois para matar a esposa. Então não teve... A defesa, eu sei que todo mundo tem direito à defesa, até um canalha, até um vagabundo como esse que está na tela agora. Eu sei, mas agora chegar e falar assim, querer inventar, porque talvez seria um plano, uma terceira pessoa na história. Não, foi ele. Foi ele. Inclusive, só um detalhe aí, tem uma nota da família da Patrícia, né? Você viu aí a doutora Sara Dalmas, que deu entrevista, você viu a Priscila Rosa, que também é, né, irmã da Patrícia, a Priscila, e a família da Patrícia Rosa dos Santos vem a público se manifestar em relação à recente nota divulgada pela defesa técnica do doutor André Losteiter, é isso? Losteiter Batista, né, o monstro vagabundo, no qual se posiciona sobre o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, respeitando os procedimentos legais, porém, discordamos de algumas afirmações que distorcem a realidade dos fatos. Primeiramente, é fundamental destacar que a denúncia do Ministério Público foi embasada em elementos concretos, incluindo provas robustas que indicam envolvimento direto do doutor André, ainda chama doutor André, né? Ele ainda é médico, nos atos denunciados, ao contrário do que foi afirmado. A defesa não pode se escudar unicamente no argumento de que a denúncia é apenas uma etapa preliminar do processo, uma vez que a mesma se sustenta em evidências claras e substanciais que foram devidamente analisadas pelos órgãos competentes. Há uma tentativa de minimizar a gravidade da acusação e de desqualificar as provas, inclusive os laudos que embasaram a denúncia. Como advogada da família, reiteramos que as provas e os depoimentos colhidos durante a investigação demonstram de maneira inequívoca o envolvimento do doutor André nos fatos narrados e que com um devido processo legal serão reafirmadas e, consequentemente, a justiça pela morte da Patrícia será feita. Além disso, a alegação de que o réu tem colaborado com as autoridades e prestado informações necessárias sem contestar adequadamente as evidências não reflete a realidade. Né? Não reflete a realidade. Mas se ele está ajudando, ele vai fazer. A casa, como eu falei, a casa já desabou para ele. A casa já caiu para esse verme, para esse canalha. Então, assim, e aqui eu quero reforçar o compromisso que eu e a equipe do Boa Tarde Rio Grande assumimos com a família da Patrícia Rosa dos Santos.
Eu disse isso para o papai dela numa entrevista ao vivo da repórter Bruna Magalhães e disse isso à própria Priscila, que é a irmã da Patrícia. O Grupo Band RS vai ficar em cima desse caso até o final, até que esse vagabundo seja condenado. Não passa pela minha cabeça outra possibilidade senão a condenação desse verme canalha. Ok? Bom, já tá. Vamos mudar.